Tá entrando mais uma. Bom dia. Ana Júlia Santos Barbosa, que eu dei bronca. Não, foi uma outra Júlia. Bom, gente, bom dia para todos vocês. Temos 44 pessoas, acho que é o meu recorde pessoal de alunos. Não só o pessoal, como da escola inteira, aliás. É quase o dobro do outro recorde que eu tava falando. É verdade, né? O outro recorde era 24 alunos, hoje temos 45, né? Se vocês entrarem com a conta institucional, o que eu entendo é que quando você está com a sua conta institucional, você não precisa pedir permissão para entrar na aula, já entra direto, tá bom? Então, às vezes funciona. Sim, para o Vinícius Rezende, por exemplo, ele falou que conectou com a conta institucional dele e não entrou direto. Eu também não. Então. Eu também tive que pedir para participar. Que é muito estranho, porque... Então, caraca. Então, ó, tem gente que vai, tem gente que não vai. Eu acho que é o link que o Júnior criou que faz ter só o e-mail institucional para poder já entrar direto, porque eu já entrei pelo meu e-mail institucional e foi direto na aula de geografia e a sua. Então, como era você? Mas eu que criei, a gente que criou o link, né? Eu criei o meu link, a professora de filosofia, o link dela, porque eu tenho que ser dona do meu link para eu poder gravar a aula e tudo mais, né? Para eu poder salvar o chat. Aliás, todo mundo que chegou agora, põe, por gentileza, o nome no chat para eu depois fazer chamada, tá? Então escreve lá seu nominho no chat, porque depois que todo mundo sair, vocês vão para outra aula, eu pego os nomes. E é isso, tá? Então vocês estão vendo aqui a telinha? Sim. Então a gente ainda está estudando, a formação do sistema capitalista. Então, teoricamente, no primeiro ano, a última matéria que vocês tiveram foi feudalismo, né? E aí, esse ano, essa primeira parte do ano, a gente estuda a transição, né? De um sistema econômico para outro, né? Do sistema econômico feudal para o sistema econômico capitalista, que é o sistema que a gente vive hoje. Então, a gente está vendo o passo a passo da formação desse sistema. Por favor, todo mundo que entrou agora, escreve o nome no chat para depois eu fazer chamada, ok? Eu não sei como é que tem que pôr presença e falta no sistema, mas eu estou anotando as pessoas que participam da aula, caso, né, necessário tá lá. Então, por favor, deixa seu nome aqui no chat, tá? Vamos lá. Aí a maior parte das pessoas estão viajando porque ninguém está pondo o nome no chat. Então, tem 47, 48 pessoas, mas nem todo mundo está aí, né? Bom, vamos lá. Então, a gente estudou até agora a formação dos estados nacionais, das monarquias nacionais europeias, os primeiros países que se formaram enquanto país, né, do conceito que a gente conhece hoje de país. A gente falou de absolutismo e de mercantilismo, né, que é como esses países, né, que se formam na Europa funcionam politicamente e economicamente. Hoje a gente vai falar de religião, né, a gente vai falar de reforma protestante. Não vai dar tempo de falar de contra-reforma hoje, vocês têm outra aula, a gente precisa cortar o assunto. Então, a gente vai falar só da reforma protestante. Então, quando a gente discute assuntos de religião, eu vou ver aqui as bolinhas, que é melhor que só me olhar. A gente fala bastante, um tópico um pouco delicado, porque para algumas pessoas que são mais religiosas, elas podem levar para o pessoal ou coisa do tipo. Mas lembrem-se que a gente não está fazendo críticas pessoais à religião de ninguém, ok? A gente está estudando como que uma igreja nasceu, o contexto que aquilo nasceu, e a gente vai discutir as questões do porquê que vocês acham, o que vocês compreendem também da formação dessas igrejas. Então, não fiquem ofendidos, eu não estou duvidando da fé de ninguém. Beleza? Ai, uma pessoa nova que não conhecia. Giovana linda! A Júlia Silva não conhecia. Ai, gente, para! Ai, quanta emoção! Bom, vamos lá. Quando chegar a hora, vai ter alguns participantes, né, que vão explicar algumas coisinhas. Bom, então eu peguei aqui roubei da internet vamos dizer assim, esse infográfico, para explicar para vocês aquela questão, né? Então a gente tinha um sistema econômico predominante na Europa Ocidental, que era o feudalismo. Hoje nós temos um outro sistema econômico chamado capitalismo, né, na era que a gente vive, que chama Idade Contemporânea. Quando a gente fala a palavra contemporâneo, vocês sabem o que significa? Atual, que é do meu tempo, muito bom. E aí a gente está estudando agora a Idade Moderna, que é uma fase de transição entre um sistema econômico e outro. Né? Então eu falei para vocês ali do absolutismo, do mercantilismo. A gente já conversou sobre renascimento lá no comecinho do ano, e hoje nós vamos falar de reforma protestante.
tá? A palavra reformar, quando eu falo que uma coisa foi reformada, vocês entendem o quê? Que ela foi transformada. Que ela foi refeita, transformada. foi mudada. Muito bom. Então, não é uma coisa construída do zero, não é uma coisa nova, e também não é uma coisa que foi destruída e reconstruída. É uma coisa que foi reformada. Então, se você pensar na reforma de uma casa, a casa está ali, você vai lá e pinta a parede e tal, então muda um pouco o aspecto, muda a maneira Ela foi de alterada, ver. né? Isso, você altera, mas uma coisa que já existe, ok? Então, a gente vai ver, quando a gente fala de reforma protestante, a gente vai falar de uma reforma religiosa. Então, nós vamos ver pessoas que vão reconstruir e ressignificar aspectos religiosos. E que religião é essa? Que igreja é essa que vai ser reformada? Igreja Católica. Católica. Muito bem, a Igreja Católica. Então, até 1517, a gente só tem uma igreja cristã no mundo, que é a Igreja Católica. Se bem que a Igreja Católica, ela já tinha tido uma cisão dentro dela anos antes, né? Décadas antes, quando você tem a cisão da Igreja Católica Apostólica Romana com a Igreja Ortodoxa, que é a igreja que vai ficar lá do outro lado, onde era o antigo Império Romano Oriental. Então, hoje a gente tem duas igrejas católicas, vamos dizer assim. Aqui no Brasil, a maior parte das nossas igrejas são igrejas de Roma, né? Por causa da colonização, das heranças que nós temos. Nós temos menos igrejas ortodoxas, mas temos também. Então, existe ali uma cisão dentro da Igreja Católica. Mas quem é católico, as pessoas que são do catolicismo, em geral, elas dizem que existe uma igreja católica, né? E eles não eles não aceitam essa cisão muito bem dessa igreja, né? Então, agora a gente vai falar da reforma. Então, essa igreja vai deixar de ser católica, mas ela não vai deixar de ser cristã. Então, a gente não está falando de uma reforma da igreja, tipo pegar a igreja aqui do Rude e pintar a igreja e reconstruir a igreja. Não é isso. Não é a igreja enquanto prédio. É a igreja enquanto doutrina. A palavra doutrina é muito louca, porque hoje em dia todo mundo fala, você é doutrinado, você é um doutrinador, e esse tipo de coisa. Vocês entendem o que significa a palavra doutrina? Doutrina parece ser algo tipo manipulação. Teoria, Como sim. se você manipulasse o pensamento de alguma pessoa. Isso, doutrina ganhou... Costumes. Doutrina ganhou uma conotação hoje em dia de pessoa que manipula as outras. Mas uma pessoa manipuladora é uma pessoa manipuladora, não uma pessoa doutrinadora. Porque doutrina, se você procurar, pode procurar no dicionário se você não acredita em mim. Doutrina significa um conjunto de ideias fundamentais de alguma coisa, né? Então, por exemplo, quando você fala doutrina cristã, é o conjunto de ideias fundamentais do cristianismo. Se você fala doutrina islâmica, você está falando do conjunto das ideias fundamentais do islamismo. Se você fala de uma doutrina política, de uma doutrina econômica, você está falando das ideias fundamentais daquela teoria. Então, quando nós falamos de doutrinas ou de dogmas, né, usando essas palavras, a gente está falando de um conjunto de ideias, tá? Por causa das tretas políticas que nós temos hoje em dia, que aí nem vale a pena comentar, porque a gente já entra no reino da loucura, a palavra doutrinação e doutrinador, né, e eu tenho experiência de ouvir essa palavra, virou um xingamento. Mas aqui, nesse contexto, esquece esse xingamento, tá? Então, quando eu vou falar a doutrina católica, eu vou falar o conjunto de ideias que formam a Igreja Católica. Então, por exemplo, católicos, a gente teve recentemente a Páscoa, né? E católicos não comem carne na Sexta-feira Santa, porque é parte da doutrina deles, é parte do conjunto das ideias que formam a filosofia da religião deles. Os muçulmanos, por sua vez, um mês no ano é o mês do Ramadã, é um mês que eles fazem jejum, que eles não se alimentam durante o dia, eles só podem comer depois que o sol se põe, antes do sol nascer. E é parte da doutrina da religião deles, do conjunto de crenças da religião deles. Isso ficou claro para vocês? Então, Sim. uma moral? Tipo, doutrina é tipo uma moral, porque tem um conjunto de ideias. Sim. Então, é que moral, eu acho que a moral faz parte da doutrina, porque não comer carne vermelha na Sexta-feira Santa faz parte da doutrina católica, né? Faz parte do conjunto de ideias, né, contidas nessa religião. Certo, e aí você segue porque você quer, no caso, também. Né? É que moral, você tem moral não só necessariamente religiosa, né? A gente tem a moral social, né? Daquilo que a sociedade considera bom ou ruim, certo ou errado. Aí você já entra num ramo da filosofia que não é necessariamente religioso.
Professora, Você o Gabriel pode fez uma fundamentar. pergunta perguntando Ah. se essa palavra, que eu acredito que seja doutrina, serve Hum. só para a Igreja Católica. Não, só serve para qualquer conjunto de ideias fundamentais. Então, nós temos doutrinas políticas, por exemplo. Tem o neoliberalismo, é uma doutrina política e econômica, porque é um conjunto de ideias que fundamentam que as pessoas acreditam ali que elas devem viver política e economicamente de uma determinada maneira. Então, a palavra doutrina, ela serve para explicar qualquer conjunto de ideias fundamentais. É que hoje em dia a gente entrou no reino da loucura. Às vezes eu sinto que eu moro numa série ruim, né, uma série de comédia ruim aqui no Brasil. Né, que eu tenho que ver gente discutir terra plana, e é uma coisa que não se discute faz 500 anos. Aliás, é matéria desse ano, e fazia 500 anos. Eu cresci num mundo que ninguém discutiu o formato da Terra, e agora vocês têm 16 anos e você tem que ouvir gente falando, não, a Terra é plana. Então, A Terra assim, é hexagonal, mano. Isso, a Terra é uma pizza, a Terra é um quadrado, a Terra tem forma de dinossauro. Então, assim, tem algumas questões que a gente discute hoje que, para mim, eu fico, parece que eu tô presa num universo paralelo, assim, que é inacreditável que eu tenho que ter esse tipo de conversa com pessoas. E é muito louco. E a palavra doutrina ficou carregada de um conceito muito ruim. Porque as palavras é uma coisa muito louca, né? A gente só sabe que isso aqui é uma caneca porque é uma convenção social. Ó, caneca, todo mundo aceita que o nome disso é caneca e a gente chama de caneca. A palavra doutrina, ela tem um significado, ela tem um uso na língua portuguesa. Mas aí, por causa dos desdobramentos que a nossa sociedade teve, a palavra doutrina ganhou um significado negativo. Tipo, eu vou te manipular, eu vou colocar à força uma ideia na sua cabeça e vou te obrigar a seguir aquilo cegamente. E isso não é doutrina. Doutrina é um conjunto de ideias. Se eu vou lá e conto para você uma doutrina, eu estou te doutrinando. Mas se você vai acreditar ou não, se eu vou te manipular ou não, se eu vou te obrigar ou não, isso é outra coisa. Eu estou te contando a doutrina. E é por isso que eu estou explicando essa palavra para vocês, para que a gente não tenha um problema por causa de uma palavra que faz parte do vocabulário da existência e que é parte dessa parte da nossa matéria, né? Que doutrina é um conjunto de ideias. E é isso que vai ser reformado, e é isso que eu estou querendo falar para vocês. A reforma protestante não vai reformar a Igreja Católica no sentido de pintar o prédio da igreja. Ela vai reformar o conjunto de ideias fundamentais do cristianismo. Então, até 1517, a gente tem uma igreja cristã, que é a Igreja Católica. Em 1517 vai acontecer uma parada, que nós já vamos contar para vocês, e aí essa parada vai reformar essa doutrina. Então, algumas pessoas vão passar a pensar assim, não, tipo, isso não é assim que se faz, isso não é assim que se pensa, isso não é fundamental. E aí essa doutrina vai se transformar e vai dar origem a outras igrejas que também são cristãs, que seguem a Bíblia, mas que não são mais católicas. Beleza? Agora, tudo isso se dá dentro de um contexto. Agora eu preciso que a Lolô Oi! e o Jackson, que pesquisaram sobre o Lutero, Martinho Lutero, esse senhor aí que você está vendo no desenho, o que vocês podem me contar sobre a reforma protestante, aí sobre o Martinho Lutero, o que o Lutero fez? Vocês pesquisaram? Ou vocês pesquisaram só a doutrina protestante? Pode falar. Não, pesquisei tudo. Manda Pode ver. Quem que vai? Quer que eu comece? Você termina? Eu começo, você termina. Vou até comer um pãozinho. Tá bom, então. O Martinho Lutero, ele era um padre da Igreja Católica, né? Mas Ele era um monge. Isso. Ele estava um pouco insatisfeito, como estava com as coisas que ele via, com as coisas que acontecia. E aí ele lendo a Bíblia lá, né? Porque não era autorizado as outras pessoas ler. Ele decidiu fazer a interpretação dele de igreja, que é a igreja protestante. O que significa ser protestante? Posso falar? Pode. Pode. Primeiro, protestante surgiu quando o Lutero já tinha criado a igreja dele, né? E aí teve um ano, que eu não lembro qual, que... Tudo bem. Tá. Deixa eu ver, que eu fiz um bloquinho de notas aqui, ó. Em 1529, alguns líderes luteranos da igreja dele fizeram protestos em apoio ao Lutero. E aí foi disso que surgiu o nome protestantes, por causa dos protestos que eles fizeram. Então, esses protestantes, eles são cristãos? Sim.
Eles acreditam na Bíblia. Sim. Acreditam. É, Mas acreditam em uma interpretação diferente. Então eles não são Não católicos. acreditam. Sim, Então, não o que são que ele- católicos. Então o que eles fizeram? Eles reformaram a doutrina cristã. Isso, exatamente. E nisso nasce a Igreja Luterana, que foi a primeira igreja da Reforma. Então, muito bem, antes de vocês falarem disso, só um minutinho, eu quero só pontuar aqui que o Martinho Lutero, quando você pesquisa na internet, fala que ele nasceu na Alemanha, mas naquela época a Alemanha não era um país unificado ainda como a gente conhece hoje, como a Alemanha. Naquela época existia um reino cristão chamado Sacro Império Romano Germânico, que hoje é a atual Alemanha. E aí foi ali que o Martinho Lutero nasceu. Agora, só vocês pesquisaram o porquê que o Lutero estava doido da vida com a Igreja Católica? Sim. Por quê? Bom, primeiramente, é importante pontuar que ele virou católico porque eu tô mostrando que eu estudei, professora. É Primeiramente, importante pontuar queria pontuar Que chique! Manda ver, que, ó, que, tipo, teve um dia muito chuvoso lá na cidade dele, em que tava, tipo, na merda, aí ele resolveu pedir ajuda pra Santana, que era a santa padroeira dos mineiros, que era a rapaziadinha dele. Aí a santa, aí ele pediu, tipo, se a santa ajudasse ele a sair vivo, ele ia virar monge. Aí ele virou monge e tal. E aí um dia ele foi chamado pra virar padre, alguma coisa assim, numa igreja. Aí ele viu que, tipo, tinha bastante corrupção. Aí ele viu o sistema da censura na Bíblia, que não era traduzida em latim, era só em latim. E aí ele viu também que a rapaziada vendia as paradas lá. Como que é o nome, professora? relíquia. As relíquias falsas. Eles falsificavam relíquias e vendiam como originais. Eles vendiam perdões da igreja, tipo, você pecava. Isso. Aí eles iam lá, ó, você vai ter que me dar dinheiro, aí eu te perdoo. Aí era isso, aí ele ficou puto com isso aí e decidiu fazer um documento, que é as 95 teses. E aí se continua. Muito bom. Já, tá bom, deixa eu continuar. Então, ele estava insatisfeito, né? Que o pessoal dizia, o pessoal da igreja católica, falava que para ir para o céu você precisava, né? Ah, você compra isso aqui que você vai direto para o céu. Mas aí, como ele tinha acesso à Bíblia, né? Ele era um monge. Ele tinha educação, né? Aham. Aí, peraí, eu até escrevi aqui. Ele fez doutorado em teologia, né? Mas aí ele começou a se sentir mal, porque, né, ele sabia que ele estava tendo acesso à informação, deixando o pessoal lá alienado. E aí ele decidiu fazer reforma, né? Porque ele viu que era diferente da Bíblia original, o que o pessoal pregava antigamente. Porque a Bíblia fala de amor e as pessoas estavam vendendo perdão dos pecados, né? Aliás, o Lutero, ele elencou, foi o que o Jackson falou agora, das 95 teses. Ele escreveu 95 reclamações, vamos dizer assim. São 95 pontos que ele escreveu assim, não acho que tá legal, eu acho que a igreja tá errada, tá fazendo coisa errada nisso. Escreveu lá 95 teses, foi lá na abadia da cidade dele, na de Wittenberg, onde é a atual Alemanha, foi lá e pregou essas 95 teses na porta da igreja. A principal reclamação dele era com a venda de indulgências. Vender indulgência é vender o perdão dos pecados. Então, para ganhar dinheiro, a Igreja Católica tinha esse hábito. Isso não, até onde eu sei, não é mais hábito dentro dessa igreja, né? Não sei. Mas, assim, você pecava, e aí você pecou, você não vai para o céu. E aí, segundo a igreja, se você comprasse uma indulgência, depende do tamanho do seu pecado, você comprava, você pagava para a igreja, e ela vendia o perdão do seu pecado para você poder ir para o céu. E o Lutero achava um absurdo isso. Né? Isso é um ato de corrupção, né? Você não é vendendo o perdão dos pecados que você vai para o céu, você tem que ser uma pessoa decente, né? Então ele vai lá e cola, né? Prega lá os 95 teses dele. O que acontece com o Lutero? O que a Igreja Católica faz com o Lutero? Fala, Lutero, você está certo, meu amor, vem cá.
Bruxo, né? Queima. Bom, eu achei que Não, eles foram não. bem leve com ele, tipo, no começo eles ficaram suave, só que depois ele foi excomungado. Ele foi excomungado, ele foi expulso da Igreja Católica. Né? Excomungar, a Igreja Católica tem esse hábito, porque quando você é católico, você faz lá, inclusive, minha família é católica, eu fiz isso, você faz a primeira comunhão. Então, quando você excomunga alguém, você expulsa alguém da Igreja Católica. E aí ele foi expulso da Igreja Católica e católicos começaram a perseguir Lutero, porque Lutero vai fundar a igreja dele. Ele falou, vocês me expulsam? Vou fazer a minha igreja. Reformada, interpretada de outra maneira. E aí ele vai transformar algumas coisas. E aí ele começa a ser perseguido, né? E aí ele vai ter que contar com nobres ali para poder se refugiar e se esconder, né? Muito bem. Deixa eu falar só um pouquinho do contexto que o Lutero estava. Então, em 1517, em que mundo Lutero estava vivendo, que abriu, assim, portas para ele ter essa coragem também, de você ir lá. Não é fácil você enfrentar a maior instituição, né? Que você tem na sua sociedade, que é a igreja. Então, o que a gente estava acontecendo? Lutero estava vivendo num momento do renascimento cultural e do renascimento científico. Então, ele estava vivendo um momento em que existiu uma certa abertura, um certo espaço para discutir ideias novas. E quando você está discutindo ciência, discutindo arte, você abre espaço para fazer críticas às instituições que existem na sua sociedade, porque você está ali pensando coisas diferentes. Então, eu coloquei aqui contradições da igreja, quer dizer, coisas que a igreja fazia que iam contra aquilo que ela pregava, né, aquilo que ela dizia. Então, os membros da igreja, não estou falando do padrezinho da paróquia, mas estou falando já mais do alto clero ali, né, o pessoal vivia extremamente com muito luxo, e isso vai contra, né, os ensinamentos da igreja católica, que é você viver uma vida mais humilde, né, contra os ensinamentos da história de Jesus. Aí você fala, era uma igreja extremamente corrupta, era uma igreja que vendia relíquia. Vocês entendem o que é vender relíquia? É tipo como se vendesse. Jesus bebeu nesse copo. Isso, essa aqui é a taça. Isso. E é muito curioso, porque hoje em dia você vê igrejas. Hoje a gente aqui no Brasil não tem o hábito de falar igreja protestante. A gente tem um outro nome para as igrejas protestantes. Como é que a gente chama? Evangélica. Muito bem, a gente chama de igreja evangélica. Então, quando a gente fala de evangélicos, igreja evangélica, nós estamos falando de igrejas protestantes, que são igrejas cristãs reformadas, né? Que nasceram da reforma da Igreja Católica. E aí, é muito louco, porque às vezes eu estava vendo na internet uma vez, uns caras, não me lembro que igreja que foi, que os caras estavam num monte, num pico, sei lá o quê, com umas vassoura, aí eles estavam ungindo a vassoura, né, para varrer o demônio dentro de casa. E aí eles vendiam na igreja deles. Isso é coisa de igreja evangélica. Pensei que era passar do ano. Igreja evangélica. Então, olha o que vocês estão falando, isso é coisa de igreja evangélica. Mas olha só, a igreja evangélica, a igreja protestante, nasceu da indignação de um homem que achava um absurdo vender relíquia. E olha o que fizeram com a igreja dele. É cada coisa. Então, na minha cabeça, isso é coisa de empreendedor. Tá pensando no futuro. Proteger a nossa casa dos demônios é muito importante. Nossa, gente, é verdade. Eu achei super conceito essa ideia. Então tem gente que... Como que uma causa dessas? Oi? Como que você tá contra uma causa dessas de varrer demônio? É porque eu não acredito. Eu só tenho pó em casa, demônio não tem. Pó? Pó e pelúcia de gato. Professora, 2 em 1. 2 em 1. Não, mas Porque você não tem limite. É os seus demônios. Um espírito ali já vai embora também. Ó, pra mim a questão não é nem você varrer o demônio. E você acreditar que você varre demônio. Pra mim a questão é, você vai lá, pega uma vassoura de R$25, benze ela, não vou falar benzer, porque benzer é palavra de católico, né? Ungir. Você unge essa vassoura e você vende por 1.000. Não, mas aí também professora. Professora, 1.000 conto em uma vassoura. Aí é foda. Então, assim, se você está fazendo isso porque você realmente tem amor no coração, ou você está sendo movido por... Porque, assim, quando eu penso em religião, eu penso numa coisa boa que move o ser humano, não numa coisa ruim. Então, você pega, a pessoa leva a própria vassoura dela que ela comprou na lojinha perto da casa dela e você unge a vassoura para ela. Não? Por que você está cobrando? Verdade.
para a pessoa fazer isso. É verdade. Esse o meu problema. E era esse o problema do Lutero. Porque o Lutero, mano, os caras pegam um cálice e falam, nossa, gente, isso daqui é o cálice sagrado, é o cálice que Jesus bebeu na Santa Ceia e passou pra galera. Os apóstolos. Olha, gente, esse pedaço de madeira era da cruz que Jesus foi crucificado. E aí tem igrejas hoje, que são igrejas protestantes, eu acho que é do WhatsApp, deixa eu fechar aqui para não ficar barulho, que fazem a mesma coisa, que era o que o Lutero criticava. Deixa eu ver aqui, é o chat. Que absurdo. Ô, professora, ele era homem, acha... parece um vídeo do Porta dos Fundos. Professora, já que você levantou a mão. Pode falar. Você acha que esse povo aí, tipo, eles acreditavam fielmente nisso? Não só do brother da vassoura, mas, tipo, no geral. Você acha que as pessoas acreditam fielmente em algo a esse ponto, ou que eles realmente fazem por segundas intenções? Então, cara, eu sempre achei, eu passei muito tempo da minha vida achando que as pessoas que faziam isso de maldade, porque não é possível. Eu não sou louco, né? Se eu realmente estou fazendo isso por amor, você vai lá e benze a vassoura do cara, né? Se você realmente acredita que a vassoura ungida vai limpar a casa de coisas ruins, você, sei lá, né? Unge a vassoura pra pessoa. E eu achava que as pessoas realmente faziam isso de maldade. Hoje eu não sei se as pessoas deliram dentro da cabeça delas, se elas realmente acreditam. O surto. Que elas estão fazendo uma coisa... Eu não sei, eu acho que... Eu não consigo te responder essa pergunta, eu não entendo, porque eu vejo muita coisa. Né? Outro dia eu vi um documentário uma vez de uma igreja que vendia nos saquinhos plásticos, assim, lágrimas de Maria. E eu vejo também muitas reportagens de pastor. Outro dia esse ano eu vi uma menina, acho que tinha 14 anos, 12 anos, e o pastor estava vivendo com essa menina, né? Ele estava estuprando essa menina. E aí ele falou para a polícia, denunciaram, a polícia foi lá prender, ele falou, ela é minha namorada, os pais dela deram ela para mim. Meu Deus. Ixi. Caraca. Então, assim, Que horror. Diz para mim, essa pessoa, o que ela tem na cabeça dela? Eu acho que eu não consigo te responder. Um pouco pro lado da manipulação que as pessoas conseguem ter pelo lado religioso. É porque é muito fácil manipular as pessoas. Lembra aquele pessoal que vendia terra, falando que você ia ter um canto no céu? Então, isso é vender a relíquia. Não tinha muita informação também, não tinha uma educação. Mas e hoje em Era dia, muito gente? mais fácil você influenciar a pessoa. Hoje em dia eles escolhem não ir atrás, professor. Porque eles acham que se o pastor chega e fala, a Globo é do demônio, e aí a Globo, um exemplo, agora a Globo tá falando sobre Covid, né? Toda hora. A pessoa vai falar, o pastor falou que é do demônio, não posso ver, não posso consumir. Não consome, porque não quer, não consome, e aí depois fica falando bosta. Então, mas é porque... Então, não é uma coisa de antigamente, é uma coisa que tá presente, as pessoas fazem política, o cara vai na televisão se candidatar a um cargo político, ele fala Deus, acabou. Vocês viram essa história de um vereador no Rio de Janeiro que bateu na porrada um menininho, matou um menininho na porrada? Vi. Vocês viram a propaganda política? Que era uma pastora falando, vote no Dr. Jairinho, porque ele é um homem de Deus. Eu tenho esse vídeo, eu mando pra vocês no grupo, se vocês quiserem ver. Então, assim, e o cara batia em criança, quer dizer, você acha que esse cara acredita em Deus? Você acha que esse cara tem algum tipo de afeto no coração dele? Lógico que não. Eu não acho que seja que as pessoas... eu sou alienada, então eu vou vender essa vassoura por R$1.000 falando que eu ungi ela. Lógico que não. A pessoa, ela é aproveitadora, tá se aproveitando. Ela deve saber, né? Sim, é por safadeza. Eu acho que ela é manipuladora. Ela tá se aproveitando Ela sabe a do que importância que ela tem. sabe? E o pior é que você não tem o que fazer com essas pessoas. Né? Porque a pessoa fala que é liberdade religiosa. Agora, o que a gente pode tentar fazer é conversar com as pessoas que alimentam, né? Que seguem essas pessoas que vendem vassoura R$1.000, lágrimas de Maria, que fazem política a troco de Deus e depois batem em criança até a morte. Quer dizer, uma coisa muito bizarra. E nesse país, como o nosso país é um país muito religioso, e religião é uma coisa muito complexa, porque é uma questão de fé, uma questão de um sentimento que você tem, não é uma coisa concreta, né? Não é a caneca que eu vejo. Então, se eu falo bonito, te convenço, você faz o que eu quiser, em nome de Deus. E isso qualquer um pode fazer, qualquer pessoa mau caráter pode usar Deus para fazer o que quiser. Exatamente, professora. Se você tem uma igreja, aí você fala assim, olha,
Até nos dias de hoje, tanta coisa que acontece que eu vejo, aí você fala assim, olha, mas isso aqui realmente vai limpar os demônios da sua casa. E aí, com aqueles fiéis, eles acabam acreditando, porque eles te conhecem, você tá lá pregando pra eles todo domingo. Sim. E aí, é uma alienação, né? Acontece. E é triste, porque é tudo que o Lutero, que fundou a igreja protestante, era contra em 1517. E hoje, tem pessoas que fazem a mesma coisa com a igreja dele. Com a igreja que ele fundou. Professora, Verdade, né? é esse o problema, porque, tipo, as pessoas estão usando uma coisa que as pessoas realmente acreditam e têm muita fé para fazer o mal. Então, tipo, o cara vai lá, pega um copo d'água, enche de água da torneira, e ele tem mau caráter, mas ele fala que ele é, tipo, lá o todo fodão, e aí ele vende aquele copo por, tipo, milhões, igual acontece em muitas igrejas hoje. Tem gente que paga. A minha irmã trabalha numa escola, tem uma colega, minha irmã que me contou isso esses dias. Ela paga o carnê do milagre. Meu Deus do céu. É tipo você ir na Casas Bahia comprar um móvel, você recebe um carnê parcelado, né? E ela paga por mês, ela tem um carnê. Perdão, gente. Ela tem um carnê que chama Carnê do Milagre, na igreja que ela vai, que eu não sei qual. E ela paga esse carnê do milagre. Todo mês ela paga ali um negócio para esperar o milagre. Pronto, tem uma denominação para isso. Chama de neopentecostal. Sim. Neopentecostal, eles acreditam que na venda de coisas assim, com dinheiro, você pode, enfim, esse negócio de dízimo, sabe? Sim, mas o Lutero era contra tudo isso. Ele foi lá e reformou a igreja. Aí hoje a pessoa aqui no Brasil faz a mesma coisa. E fala do Lutero, e comemora a reforma protestante de 1517. E faz tudo aquilo que o Lutero criticava, tudo aquilo que a igreja católica fazia. Que ele criticou e saiu da igreja e fundou outra igreja porque ele achava errado, que não se fazia isso em nome de Deus. As pessoas hoje pegam a igreja que ele fundou e fazem a mesma coisa. E aqui no Brasil é muito complexo. Eu fui pesquisar uma vez, você tem uma quantidade de igreja protestante, né, de igreja evangélica, enorme. E tem as pentecostais, as neopentecostais, as luteranas. E aí, quando a gente for ver cada uma, aí vocês vão entender de qual igreja é. Porque o Lutero foi o primeiro cara que reformou, né? Ele saiu da igreja católica e ele reformou a igreja, né? E aí eu já vou falar um pouquinho das ideias do Lutero. Deixa eu só terminar aqui o contexto do Lutero e a gente já volta para isso, né? Então, vamos lá. Eu falei para vocês que o Lutero estava nesse contexto de renascimento, o Lutero estava num contexto econômico, que a burguesia estava ganhando muito dinheiro. Então, você lembra que a burguesia está fazendo muito comércio, está produzindo muita coisa, está ganhando muito dinheiro. É a mesma época que os europeus vão para a África, pegam africanos e vendem esses africanos como mão de obra escrava na América. É a mesma época que eles estão explorando a América, tirando riquezas do continente americano. Então, essa burguesia europeia está ganhando muito dinheiro. E segundo a Igreja Católica, a mesma igreja que vivia no luxo, que vendia relíquia e vendia indulgência, era uma igreja que pregava que o acúmulo de capitais era pecado. Então, para os burgueses, estava muito difícil ser católico, porque eles estavam acumulando muito dinheiro, eles estavam enriquecendo, e a igreja falava para eles que aquilo era errado, né? Outra coisa que vai deixar os burgueses muito bravos é a usura. Vocês já ouviram esse nome, usura? Nunca. Usura significa acumular, ganhar dinheiro a juros. Então, por exemplo, assim, eu empresto dinheiro para você, eu te empresto R$100 e você vai me pagar de volta em 10 parcelas de R$10. E aí, no final de 10 meses, eu vou receber R$100 de volta. Só que eu não sou trouxa, eu sou banqueiro, né? Eu não estou te emprestando dinheiro de amor do meu coração, eu estou te emprestando dinheiro para fazer mais dinheiro. Então, eu te empresto R$100 e vou receber em 10 parcelas de 15. Então, no final, eu vou ter um lucro. E o que eu fiz nesse período de 10 meses que eu recebi o seu dinheiro? O que eu fiz nesses 10 meses? Emprestou para mais pessoas. Eu não fiz nada, eu só esperei o tempo passar para receber dinheiro. Segundo a Igreja Católica dessa época, isso chamava usura, que você estava ganhando dinheiro sobre o tempo. E isso era pecado porque o tempo não pertencia ao homem, o tempo pertence a Deus. Então, acumular dinheiro
Curioso, né? Porque a Igreja Católica riquíssima, dona da maior parte das terras da Europa, vivia no luxo, mas se você acumulava dinheiro ou ganhava dinheiro sobre o tempo, era pecado, porque tudo isso pertencia a Deus. E isso deixava... Porque é você que está fazendo e não a gente. E aí o Lutero, de olho também nisso, né? E alguns nobres, a gente vai falar da reforma anglicana, se der tempo hoje, tudo bem, né? Que alguns nobres estavam de olho nas riquezas da Igreja Católica, porque a Igreja Católica tinha muitas terras, e aí esses reis, pensando, se eu expulsar a Igreja Católica do meu país, eu tomo essas terras para mim. Então, você está vendo aí que a gente está falando de uma reforma religiosa, e a gente está vendo muito dinheiro envolvido nisso. Além da questão do dinheiro, da questão econômica, a gente tem a questão política, né? Os reis, agora, eles são absolutistas, né? Eles são os reis que vão chefiar o país deles. Antes desses reis se tornarem absolutistas, quem tinha a maior palavra na Europa, nos reinos cristãos, era o Papa. O Papa era a autoridade máxima. E agora esses reis estão começando a se sobrepor a autoridade do Papa. Então o Papa falava, vocês têm que fazer isso, mas aquele país queria entrar numa guerra, aquele rei queria fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, e o Papa falava que não, e aí os caras começavam a questionar a autoridade do Papa. Então também para eles começa a ser conveniente que, tipo, se eu expulso a Igreja Católica daqui, eu tenho mais poder político, porque aí, tipo, a gente não precisa mais ficar ouvindo o Papa. E o Papa mandar, a gente não precisa mais necessariamente fazer. Tem uma série na Netflix que chama Versalhes, não sei se eu já comentei com vocês, que fala sobre o Luís XIV, o Rei Sol. E aí mostra muito bem nessa série aí como ele enfrentou a igreja. E tem um momento da série que é genial, que o cara vai lá, um enviado do Papa vai lá discutir com ele na França, fala, tipo, Deus tá bravo com você. Ele fala, Deus não tá bravo comigo, porque eu mandei não sei quantos mil soldados para aquela guerra lá que a igreja quis, então eu acho que Deus tá muito feliz comigo. Então eles começam a enfrentar o poder do Papa. Oi? Eita. E é muito louco, porque você começa a ver que a igreja, ela começa a ser, a igreja católica, ela começa a ser um problema político para os reis, um problema econômico para a burguesia. E para o Lutero tinha essas questões de, tá errado essas paradas aí. E aí o Lutero vai fundar a igreja dele, que a gente chama de igreja luterana. Então, quando você vê em algum lugar aqui, igreja luterana, ou alguma igreja que veio da igreja luterana, é uma igreja que veio fundada nas ideias desse cara, do Martinho Lutero. Lulu e Jackson, vocês querem explicar essa parte? Vocês lembram? Pode ser. Pode falar. A igreja luterana e a igreja católica têm algumas diferenças, né? A primeira é o sacramento. Eu vou começar por esses. Tá. É tipo assim, sacramento. O que é o sacramento? Na igreja, é como se fosse é uma celebração especial religiosa. Isso, um ritual. É um ritual da igreja. Na igreja católica tem alguns como tipo o batismo, a crisma, a eucaristia, a confissão, o casamento e a ordenação dos sacerdotes e a extrema-unção. Eu não sei para o que funciona, eu não sou católica. Extrema-unção é quando a pessoa está morrendo e o padre vai lá benzer a pessoa. É um negócio assim. Isso. E na igreja protestante é o batismo e a Santa Ceia. Você é batizada e aí depois você, uma vez por mês, você come, né, o vinho que é a Eucaristia. E o pão. Isso, exatamente. Jackson? Perfeito. Quer continuar? Pode continuar à vontade. Eu posso continuar também, se vocês não tem problema, viu? Eu anotei outras coisas. Tem o Papa também, que na igreja protestante é diferente, não é o Papa, né? Os católicos acreditam no Papa, como se fosse um sucessor do apóstolo Pedro, que é o chefe da igreja, nomeado por Jesus Cristo. Mas na igreja protestante é diferente, né? Eles acreditam, eles dizem que isso não condiz à Bíblia. Aliás, o grande lance do Lutero era esse, né? Era examinar a Bíblia.
E o Lutero achava que todo mundo tinha o direito de examinar a Bíblia, porque os católicos, a Bíblia estava em latim. E aí o latim já não era mais uma língua, era uma língua que tinha se transformado na Europa. Então as pessoas estavam falando português, estavam falando espanhol, italiano, francês, e os caras da igreja ainda rezavam missa em latim, e tinha a Bíblia em latim. E o Lutero era contra isso, ele falava, mano, porque aí esses católicos, né, essas pessoas que leem latim, elas têm o monopólio sobre a informação da igreja. Né? Então aquilo que elas falam, a gente tem que aceitar como verdade. Agora, se a gente traduzir a Bíblia para a língua das pessoas, as pessoas vão poder ler elas mesmas e vão poder interpretar elas mesmas a Bíblia, sem que uma pessoa controle as ideias da Bíblia. Então ele vai lá e vai traduzir a Bíblia para o alemão, que era o idioma dele. E aí os protestantes começam a traduzir a Bíblia, tanto que se você reparar, até hoje, né, os protestantes ou evangélicos, os dois nomes para falar a mesma coisa, eles têm um lance muito grande em ler a Bíblia. Assim, você mesmo tem que ler a Bíblia, né, para você interpretar a Bíblia. Sim. Outra coisa do Lutero é a justificação pela fé e não pelas obras, né? O Lutero falava, você tem que ter fé em Deus para ser um verdadeiro cristão. Porque o católico, naquela época, assim, o cara pecava, depois ia lá, doava um dinheiro para a igreja ou construía alguma coisa, para falar, ó, eu pequei, mas eu construí essa obra. Então, estou perdoado, vou para o céu. E o Lutero era contra isso. Por que ele era contra isso? Ele achava que era ruim a pessoa construir uma boa coisa para alguém? Claro que não. Né? Ele achava que o problema era a pessoa viver uma vida totalmente indecente e depois ir lá construir alguma coisinha só para achar que ia para o céu. Então ele fala, não adianta só construir uma coisinha lá bonitinha para a igreja para achar que vai para o céu. Você tem que realmente ter fé. Né? O Lutero também defendia que a missa, né, as celebrações fossem feitas na língua local. E não só em latim, que as pessoas iam para a igreja, ficavam lá, os caras... Ninguém entendia nada. Ninguém entendia quase nada. Xingando eles até umas horas que ninguém ia falar, é isso aí, glória a E Deus. o problema não é nem o xingar em si, o problema é que eu tô falando para você, ó, você não pode fazer isso que é pecado, mas como que você vai confirmar se você não tem acesso ao livro, entendeu? Eu ia falar sobre isso, sobre... Oh, desculpa, pode falar. O problema é que o cara tá te doutrinando e tu nem sabe o que ele tá falando, tá ligado? Então, você nem tem como confirmar essa doutrina. Sabe nem se é verdade. Porque o cara te chegar assim e falar... doutrinar, quando você vai na igreja... Travou? Alô? Travou. Acho Gente, que bugou travou. Buga ela, né? Para. Lá, pega Voltou. Então, o problema não é nem quando você vai na igreja, você realmente está sendo doutrinado. Esquece o sentido ruim da palavra. Você está sendo doutrinado porque você está aprendendo um conjunto de ideias religiosas. E ok. O problema é se a pessoa vai te ameaçar, se a pessoa vai mentir, se a pessoa vai impor. Isso é o problema. Agora, ela te ensinar um conjunto de ideias, você pode aprender, você pode gostar, você pode não gostar. Isso é outra história. Agora, o que o Lutero falava assim, como é que eu vou confirmar? Como é que as pessoas vão saber? Porque qualquer pessoa, qualquer falso profeta, que também é uma parte da Bíblia, a pessoa pode ir lá falar qualquer coisa e ninguém consegue confirmar, porque você não tem acesso à Bíblia. Isso partindo do pressuposto que você é cristão, né? Porque você tem no mundo outras religiões. E até a oração, né, que faziam antigamente, que provavelmente era a mesma que foi a que Jesus passou, né, que é Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Mas ela era em latim, então o pessoal não sabia o que estava falando. Então eles nunca tiveram acesso ao evangelho, né? Sim. E era isso que o Lutero queria transformar. Uma coisa vendida. Imagina se fosse até os dias de hoje, o mercado que ia ser vender curso da Bíblia. Só que assim, se eu tô vendendo um curso da Bíblia, eu vou ensinar a minha interpretação da Bíblia. E é por isso que ele queria que você, beleza, você vai na igreja, você vai ouvir as pessoas e tal, mas também leia. E eu sei que interpretar a Bíblia é uma coisa complicada. E não vamos nem entrar nesse assunto. Mas o que ele queria é que as pessoas tivessem acesso. É isso que ele queria. Não, é por causa que assim, você tá me perguntando. Vocês estão ouvindo, gente? Travou pra mim. Seu áudio tá ruim. Você não quer digitar no chat? Que aí alguém lê pra mim. O cara mandou um beatbox do nada. Você escutou... Só para terminar aqui, enquanto ele digita,
Outra coisa que o Lutero vai trazer para a igreja dele, que a gente vai observar nas igrejas protestantes, é que não tem o celibato clerical e a idolatria. Celibato clerical é o lance que a Igreja Católica tem até hoje e que está discutindo, e não é uma coisa que nasceu lá no início, né, nos primórdios da Igreja Católica, foi uma coisa colocada no século XI ou XII, e até hoje você tem isso, que é os caras que entram para a igreja, eles não podem ter relações pecaminosas, então eles não podem se casar, eles não podem ter filhos, eles não podem fazer sexo, isso é uma coisa da Igreja Católica. As outras igrejas, os pastores das outras igrejas, eles têm família, eles podem, não é uma questão, a igreja não pode. E até hoje a Igreja Católica está debatendo esse assunto, e a maior parte das pessoas dentro lá da igreja que decidem as coisas são contra, né, tipo, não, tem que manter essa tradição, para a Igreja Católica não deixar de ser a Igreja Católica. Eu tenho a impressão que essas pessoas pensam, se a gente transformar isso, a igreja perde um pouco da sua essência. Mas é a minha impressão que eu tenho. Então, a Igreja Católica tem isso, as igrejas protestantes não têm. E outra coisa é a idolatria, né? Que é você adorar imagens. Quando eu falo adorar imagens, é santos. Na Igreja Católica tem muitos santos, muito. Você entra numa igreja católica e você pode entrar para olhar, caso, mesmo que você não seja católico, mesmo que você não seja evangélico, você pode entrar dentro de uma igreja para conhecer e para olhar, não é um problema nenhum. E aí, se você entrar numa igreja católica, você vai ver que a igreja tem santos, né? Que, segundo os católicos, são pessoas que vão trabalhar, vão fazer milagres ali, segundo a vontade de Deus. Para o Lutero, para os protestantes e para os evangélicos hoje, idolatria é como se fosse um pecado, porque você está adorando alguém que não é Deus, e só Deus pode ser adorado. Então, se você entrar numa igreja evangélica, ou protestante, chame como quiser, você não vai ter imagem nenhuma. Quando você entra numa igreja católica, você tem santos. Dependendo da igreja, você vai ter um santo ou outro, uma imagem diferente. Beleza? Beleza. Uma pergunta. Pode falar. É sobre o celibato. Você sabe como começou isso? Eu sempre tive dúvida. Por que os padres e os monges são celibatos? Então, o porquê exatamente, eu não sei te explicar agora, mas eu posso pesquisar. Agora, o quando é lá para o século XI, XII, então ano 1000, 1100. Foi ali que eles adotaram, ali no auge da Idade Média, que a Igreja Católica adotou esse hábito. Eu tava vendo Vikings, a série, e aí tem um monge, eu fiquei pensando, mas por que até naquela época, sabe? Já existia isso. Sim. Não sei por quê. É porque esse Vikings aí da série já não é das invasões bárbaras do Império Romano, né, da Antiguidade, é das invasões já na Idade Média. A invasão dos caras nos impérios cristãos, nos reinos cristãos. Isso. Tá, então já é Idade Média. Acho que a série, se não me engano, começa em 700 e tralalá. Pode ser. Quase 800, uma coisa assim. E ainda eles falam lá no comecinho da série, que o começo eu assistia há muito tempo. Gente, como vocês têm aula de educação física, eu não vou poder me prorrogar, então eu vou ter que me desculpar com as pessoas que prepararam a igreja anglicana e a igreja calvinista. Vocês vão conversar sobre isso na próxima aula comigo. Desculpa. Desculpa. Obrigada. E eu só quero encerrar com uma controvérsia, tá? Sobre o Lutero, né? Você sabe, o Lutero, ele foi um cara que ele começou a ser perseguido pelos católicos e ele dependeu de nobres e burgueses para se esconder e sobreviver. E aí nós temos algumas teorias, né, sobre isso. Porque vai ter algumas rebeliões de camponeses contra nobres e burgueses, porque eles viviam muito mal, né, um pessoal que vivia ali com bastante dificuldade financeira, e o Lutero vai defender os direitos de terras dos nobres, né. E aí fica uma controvérsia. Será que ele teve que apoiar a nobreza e a burguesia para se proteger? E por isso ele apoiou, né, determinadas coisas que prejudicaram os camponeses? E se isso significa que ele se vendeu ou não? Ou será que ele realmente iniciou uma igreja porque ele criticou tudo aquilo da igreja? Ou ele iniciou uma igreja porque ele tinha interesses específicos ali com burgueses? Será? Não sei, tô perguntando. Com isso. Eu acho que não tem a ver esse negócio de se vender, não. Se ele tava quase morrendo e ele precisava se esconder, eu faria o mesmo. Mas seria vantagem para a burguesia abrir uma outra igreja
que seria importante, mas não como a católica. Porque a igreja do Lutero você podia enriquecer em deixar se paz. acumular. Os nobres também não estavam gostando, tava dando uma olhada ali na riquezinha da burguesia. O problema da burguesia, dos não, nobres da é porque igreja. os camponeses estavam bravos, fazendo revoltas, que queriam, porque os nobres tinham as terras, então os camponeses estavam se revoltando. E o Lutero se posiciona ao lado dos nobres. Não, gente, é assim que funciona, as terras são deles. Professora, já deu 10h30. Quem quiser saindo, eu tô encerrando. Tá bom. Tá bom? Eu só quero terminar aqui falando um pouquinho desse sujeito, desse teólogo alemão, só para contrapor, né? Esse Thomas Müntzer não é tão famoso, mas ele é um teólogo também alemão que ficou a Igreja Católica e foi contra os privilégios da nobreza. Comunistinha esse. E não preciso nem te dizer que ele foi pego e morto, né? Ixi. Ah, mas bruxo, é de lei. Bruxo. Queima que é bruxo. De lei. Você é um bruxo, Harry. Então, gente, vocês me desculpem, Giovana e Júlia, que vocês prepararam as duas igrejas, vocês explicam isso, primeira coisa, na semana que vem. Então, a gente já viu Lutero, semana que vem a gente vê as outras duas igrejas protestantes que nascem na mesma época. Beleza, gente? Infelizmente, eu tenho que ir, porque vocês têm educação física. E aí, professora, você tá famosa, hein? 40 alunos na aula. Chiquérrimo, né? A gente vai jogar Eu quero uma troca depois, dela. Tchau, prof.